Eu preciso falar das boas mulheres, daquelas que não se vendem apesar da pressão social, mesmo diante das dificuldades da vida. Elas existem, estão em quantidade e estão por aí. Só que não estão nos lugares de destaque. No TikTok falando mal dos homens de modo geral, nas redes sociais xingando, falando que homem não presta, que homem não serve para nada, que o mundo seria melhor se fosse construído somente por mulheres, certo? Não. Existem mulheres boas que reconhecem o valor das coisas boas e que principalmente não se vendem por pouco. Quem dirá, mesmo diante da necessidade. A página do camarada Eliseu acaba trazendo diversos relatos de pessoas humildes e de alguma forma os ajuda com finanças, fazendo vaquinhas online, doações. Então ele acaba sendo um canal de doações de pessoas que têm algum a oferecer para pessoas que estão em situação de extrema pobreza. Pois é, senhores, o Brasil é muito grande. Não apenas as grandes metrópoles fazem parte do Brasil, apesar de ser esse o olho viciado que temos para aqueles que consomem muito as redes sociais, certo? Mas não, o Brasil profundo, do interior, acaba também sendo um Brasil muito sofrido. E aqui ele acabou encontrando nas suas andanças, né, filmando uma menina vendendo castanhas no interior do Brasil. E logo mais dou um pouco mais de detalhes, mas primeiro o depoimento. Ele aborda do carro a querida e ela vem com seu depoimento. Quanto é que custa uma castanha? R$ 5. R$ 5? 11. Dá quanto? 55. Pronto. Aqui tem, olha, R$ 200, tá bom? Eu pedi tanto pra Deus hoje. Senhor, eu quero dinheiro, eu quero comprar uma sandália. Parece que esse lugar também pra me oferecer, pra me se vender, mas eu disse que não. Mas você precisa, eu disse, eu preciso, mas eu não posso me vender. Sinceramente, eu disse, Senhor, envia um anjo teu para me ajudar, eu preciso. Eu agradeço muito a vocês. Sua mãe, seu pai? Minha mãe, eu sou filha de criação, minha mãe já morreu, eu tinha 13 anos quando ela faleceu, meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. E segundo mais informações aqui do próprio camarada, nas estradas do interior do Pará, conheceu Vaniele, de 24 anos, que perdeu os pais e hoje vive longe dos 3 filhos, vende castanha de caju na BR. Trabalhou para comprar uma sandália nova. Entre um carro e outro, alguém tentou comprá-la e com lágrimas nos olhos diz que, por mais que precise, não pode se vender. Ela começa a trabalhar às 5 da manhã e termina às 6 da noite, quando escurece, certo? Nas estradas escuras ali do interior do país. Então veja bem, né? Muitos homens por aí, canalhas, quando passam por mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, oferecem dinheiro em troca de bens, em troca de um salário, em troca de alguma coisa que precisa naquele momento. E muitas mulheres, às vezes desamparadas, simplesmente vão e cedem a esse tipo de coisa. Mas há mulheres que não têm preço e que recorrem, inclusive, a uma força interior, mesmo ela comentando que rezava a Deus nessa força espiritual para manter os seus valores, os seus princípios. E a conversa aqui que eu queria tratar com vocês hoje é que muitas mulheres, quando estão nessa indústria adulta, agora voltando aqui para esse Brasil mais artificial das redes sociais, muitas mulheres, quando vão se prostituir nas redes sociais, em troca de pack de fotos, em troca de cam, XX e coisas do tipo, fazendo esses shows gratuitos ou esses shows pagos, cobrando ingresso em OnlyFans, em Privacy, muitas delas comentam o seguinte: eu estou fazendo isso porque eu preciso, eu tenho filho para sustentar e etc. Mas enquanto mulheres do vídeo que eu retratei agora existirem, essas mulheres não terão a desculpa de passarem necessidade e terem que, para isso, vender os seus corpos.
É claro que é mais fácil vender o corpo. E essa é uma percepção de mundo que os homens nunca vão compreender. Porque é próprio da possibilidade da mulher ter o seu corpo sexualmente para vender aos homens que querem comprar nessa indústria. Porque o homem não possui essa janela de possibilidade aberta, né? Já que por desbalanço da própria natureza dos sexos, os homens e mulheres têm necessidades em níveis diferentes, e isso acaba se demonstrando também até mesmo nos mais baixos níveis de consciência, onde uma mulher jovem, né, comum, acaba sendo tentada por homens que veem ela em estado vulnerável e querem se aproveitar em troca de sandália ou de um dinheiro extra e etc. E ela, claro, né, tentando manter os seus valores e firme. Então, enquanto mulheres como a Vanielle existirem, mulheres como MC X, Y, Z se vendendo, abrindo OnlyFans porque não possuem mais como quitar o apartamento ou o carro ou manter o padrão de vida, essas mulheres estão desmoralizadas. Percebe que quanto mais mulheres de valor existirem e mostrarem o caminho que é verdadeiro, mais as mulheres de baixo valor acabam sendo jogadas nas sombras da sociedade, não conseguindo validar os seus discursos de vítima do machismo ou do patriarcado, que por isso tiveram que vender o seu corpo, porque essa é a única forma da mulher sobreviver, dando aquilo que a sociedade quer dela. E aí você vê uma mulher que muito provavelmente ganha metade de um salário mínimo por cabeça, né? E consegue se manter firme e não entrar na tentação de abrir-se para caras estranhos em troca de salário, cesta básica, ou seja o que for. É por isso que é importante o homem de valor abrir a sua percepção de mundo para não generalizar. E, claro, comparar com o Brasil real e não apenas focar na sua lupa distorcida apenas a visão do Brasil da internet, que acaba se destacando, infelizmente, aqueles que mais polemizam. E dentre as mulheres que mais polemizam são aquelas que mais mostram o seu corpo de forma indecente, completamente promiscuizadas ou falam bobagens em níveis extremos e acabam gerando emoções negativas. Então, de várias mulheres trabalhadoras, enfim, né, acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando meio período, estudando no fim da noite, essa não vai viralizar. Aquela que também existe, mas que vai viralizar, é a canalha, a que fica ensinando como manipular homens, e etc, etc, etc. Então é justamente por isso que o homem tem que ficar atento para não destruir essas possibilidades de conhecer pessoas honradas baseadas nesse nicho que não representa nem 5%, que são essa bolha de influências falando bobagens de que homem isso, homem aquilo, enfim. No fim das contas, são pessoas amarguradas usando as redes sociais para polemizar e, infelizmente, ganhando seguidores. Mas enquanto pessoas reais e de valor existirem, é aquilo, né? É como eu dar razão a uma feminista, que fica meia hora numa delegacia da mulher, só vê os piores exemplos de homem e usa esses piores exemplos para apontar o dedo na cara do Uber trabalhador. Não, vai que ele me assedia aqui no carro, e o cara tá pensando na conta de luz, na conta de água, em voltar para casa e não ser assaltado. Quer dizer, uma lente viciada geram pessoas viciadas. Senhores, visão de mundo madura é isso. Mais macro e consciente de várias comparações, não apenas uma comparação distorcida. Bem, senhores, eu vou ficando por aqui. Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Curta, compartilha esse exemplo de virtuosidade. Geralmente o polêmico é compartilhado, mas e o exemplo virtuoso, será? Até a próxima, senhores.